Então, primeiro eu gostaria de dizer que é uma enorme honra estar aqui. Esse encontro é um encontro muito bonito, eu acho um encontro muito especial. Como eu queria agradecer também primeiro o pastor pelas suas excelentes realizações sobre esses pontos. Esse tipo de encontro aqui, como o nosso pastor nos lembrou, é muito importante para dar este exemplo de paz entre as religiões, que é visto como um dos grandes problemas do mundo. Mostrar ao mundo que há pontos universais, que há pontos em comum entre os humanos e entre a espiritualidade humana. Então, a palestra que eu vou tentar passar para vocês vai tocar um pouco nesses pontos também. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que um evento como esse, ele pode ser muito lindo, mas nós temos que sair desses encontros, de um alma-val como esse, tomando decisões. Um encontro como esse terá valor se cada um de nós tomar pelo menos uma decisão. Ao ouvir tantas coisas bonitas e sábias, temos que tomar uma ou mais decisões, tomar ações, efetivamente mudar a nossa vida. E não só achar tudo muito lindo e voltar quarta-feira exatamente como você era na quinta-feira. Aí não vai ter ajudado muito a sua presença aqui, nem a sua vinda aqui. Mas todos nós, eu digo, eu mesmo já aprendi, em 2 dias aqui, eu já aprendi muitas coisas. Então eu queria deixar essa mensagem aí, enquanto nós estamos ouvindo tantas coisas, vamos ver o que isso tem a ver comigo, o que eu posso tirar disso, né? Bom, então nosso tema, Yoga e Educação, o poder do exemplo. E eu achei que seria interessante começar com algumas definições, já que o tema era esse. Então, primeiro, yoga. O que é yoga? A definição do yoga que nós encontramos no Yoga Sutra, que é o texto milenar que descreve o yoga, é essa: Yogas Chitta Vritti Nirodha, Yoga Sutra 1.2, que diz que yoga significa controlar as funções da mente. E isso vai ter muito a ver com a conversa, porque afinal de contas você não pode se aperfeiçoar, você não pode aprender, você não pode ser o exemplo de paz, se primeiro você não controla quem você é. Então, a ideia do yoga é que, acima de tudo, você primeiro tem que controlar você. Quando você tiver controle sobre si mesmo, então você poderá tomar decisões, escolher caminhos e fazer seu trabalho. O exemplo óbvio é o do carro. Há muitas coisas que você pode fazer com o carro, muitos lugares para visitar, muitos trabalhos que podem ser feitos. Mas se você não sabe dirigir, não vai adiantar nada. Pelo contrário, se você não sabe dirigir e pega o carro, o que vai acontecer? Você vai ter um acidente, você pode se machucar. Então a vida humana é essa vida de controlar primeiro si mesmo, um crescente controle de si mesmo, para que você possa então controlar Só me dá o sinal. Obrigado. Bom, aí eu vou agora passar, como o tema é educação, eu achei que seria interessante a gente falar sobre o que é conhecimento, porque afinal, educação deve ser a transmissão de conhecimento. E nas escrituras, no outro texto muito importante do yoga, que é o Bhagavad Gita, nós encontramos uma definição muito fascinante do conhecimento, dada por Krishna. Então eu vou ler para vocês primeiro, esse é os versos 8 a 12 do capítulo 13 do Bhagavad Gita. E ele define conhecimento, o seu próprio Deus definindo conhecimento. Ele diz: humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos,
ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte e a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre, ter enredamento com filhos, esposa, lar e o resto, equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver num lugar solitário, afastar-se da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isso é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Então é uma declaração muito surpreendente que nós encontramos no Bhagavad Gita, uma definição do conhecimento. Agora, são 20 itens que foram listados e assim, vendo tudo junto, fica um pouco confuso. Então eu achei que seria interessante destrinchar esses 20 itens e separar eles em 3 categorias: atitudes, valores e práticas. Então, o primeiro desses 20 itens, eu identifiquei 6 valores. Humildade. Olha que interessante. Deus começa definindo o conhecimento falando humildade. Por que isso? Por que humildade é um dos valores universais? Por que humildade é um dos valores... Pode voltar. Por que humildade é um dos valores universais? Não seria, pastor, um dos valores universais, né? Esse é um daqueles que o senhor falou, é um desses que são realmente universais. Por quê? Porque é a realidade. Nós somos muito pequenininhos. A realidade, a criação de Deus é muito vasta. Nós ontem ouvimos o engenheiro da Petrobras nos falando 100 bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia com 100 bilhões de sistemas planetários. Imagine, são números que nós não conseguimos nem conceber. E na explicação védica ainda diz que existem outros universos acontecendo ao mesmo tempo. Então, quantos e quantos e quantos universos e planetas? E olha o tamanho deste planeta. Enorme, quantas pessoas? 6 bilhões. A gente não consegue entender aqui que são 6 bilhões de pessoas. Além do mais, todo ser vivo é uma pessoa. No yoga cultivamos essa ideia que pessoa não significa um ser humano. Pessoa significa um ser vivo. Então todo ser vivo é uma pessoa também. Muda o corpo, o nosso corpo muda também. Ninguém tem corpo igual aqui. E o corpo em outras espécies também são outras pessoas. Quantas e quantas pessoas? E Deus é tão grande. Então, humildade é conhecimento. Se você tem que entender que você, sim, você é importantíssimo, você é uma centelha divina, mas você é uma centelha divinazinha, muito pequenininha. Então, humildade. Segundo ponto, modéstia, outro valor universal. Modéstia, você entender o seu valor, as suas qualidades de forma sana. Você não se enganar sobre quem você é e as suas qualidades. E também no yoga explica que tudo que você tem, no yoga não, em todas as tradições, são valores universais que nós estamos falando aqui. Em todas as tradições explica que tudo que você tem graças a quem? A Deus. Nada é seu. Tudo que nós temos, esse corpo, a nossa consciência, tudo é emprestado. O seu dinheiro, a sua fama, seu poder de fazer qualquer coisa. Se você é um bom mecânico, é graças a Deus. Se você é uma boa mãe, é graças a Deus. Se você consegue falar, é graças a Deus. Se você consegue sair da cama, é graças a Deus.
Então esse conceito está se alastrando de uma forma muito bonita entre o meio empresarial. Os líderes estão cada vez mais entendendo que poder e dinheiro é uma responsabilidade que lhe é dada e não uma coisa sua para você fazer o que você quer com ela. Terceiro item, não violência. A famosa palavra em sânscrito, ahimsa. Não violência, como, lembre-se, tudo isso aqui é conhecimento, muito interessante. Não violência, como que você pode falar em conhecimento se você ataca outro, se você fere outro propositalmente, desnecessariamente, se você causa dor e sofrimento desnecessários? Como que você pode falar em conhecimento? E eu vou lhe dizer, todos são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, Ele é. Todos vocês são. Os animais também. Todos têm seus direitos. Todos são pessoas, lembre-se. Então, se eu faço mal, desnecessariamente eu causo dor e sofrimento a um outro filho de Deus, eu não estou tendo conhecimento que aquele outro ser é meu irmão. Eu estou em ignorância. Então a não violência é parte central do estado de conhecimento que nós temos que ter. 4, tolerância. Meu amigo pastor falou muito sobre isso. Tolerância é fundamental. Você tem que entender que as diferenças existem e que aqui agora nós estamos todos aqui nesse planeta, nesse universo, porque nós estamos aprendendo. Aqui é uma grande escola. E na escola, você está cometendo erros ainda. Você não vai para a escola se você já sabe tudo que você vai aprender lá e tira a nota perfeita. Não. Você está na escola porque você está aprendendo. Nós estamos aprendendo a sermos pessoas divinas. Nosso aprendizado aqui, o caminho da espiritualidade, o caminho da religião, é o caminho de você se tornar cada vez mais divino, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais divino você será. Um exemplo muito lindo que é dado pelos nossos mestres é do ferro e do fogo. O ferro começa aquela coisa fria e preta, mas na medida que você vai aproximando ele do fogo e deixando ele em contato com o fogo, o ferro se torna vermelho, incandescente e muito quente. Então o ferro assume as propriedades do fogo. Da mesma forma, nós, chegando mais perto, cada vez mais perto de Deus, através do nosso caminho da religião, da espiritualidade, você vai se tornando cada vez mais divino. Mas enquanto isso está acontecendo, você vai se esbarrar com os outros irmãozinhos no caminho. E as suas imperfeições, eu achei uma coisa muito importante que o pastor falou, o espelho que é colocado diante de você. São as suas imperfeições que você está vendo. Quando você se irrita com alguém, tenha certeza que a falha maior é sua. Por mais que pareça o contrário, quanto mais sábio e elevado você for, mais você vai entender, se teve um conflito aqui, se teve um problema, é minha culpa. O que eu estou fazendo de errado? Como o pastor falou, esse contato, esse conflito, esse problema que surge na interação é a sua oportunidade de revelar as suas falhas e assim poder se purificar e melhorar. Quinto valor, simplicidade. Interessante que o conhecimento, Deus está definindo aqui como um valor do conhecimento é a simplicidade. Você evitar, ou um valor de ter conhecimento, você evitar as distrações na sua vida. Quanto mais complicada for sua vida, menos tempo você terá para você. Quanto mais brinquedinhos na sua casa e
carros e DVDs e 500 quartos e mais confusão. Quanto mais interesse você tem e preocupação com as coisas externas, com aparências, com menos tempo você terá para cuidar do seu verdadeiro eu. Então a simplicidade é um padrão também universal da religiosidade no sentido de não perca tempo, não perca o foco. Você está aqui por uma razão. Aqui é a escolinha, como eu falei. Imagina o aluno na escolinha e aí está com o celular, está pensando na roupinha, está pensando no namorado, não vai ouvir nada que está acontecendo, né? Não adianta. Foco, simplicidade. Sexto valor mencionado nessa lista foi desapego. É uma palavra assustadora para nós, seres muito apegados a quase tudo à nossa volta, mas é um ponto-chave do conhecimento. Porque o conhecimento que está se falando aqui é o conhecimento completo, que inclui todo o seu aspecto, alma, mente, corpo, completo. Então, nesse conhecimento completo, se você apega-se, se a sua mente está conectada de forma doentia às coisas à sua volta, às situações à sua volta, às pessoas à sua volta, você não está em conhecimento, porque você não entendeu que todas essas coisas à sua volta são passageiras. A qualquer segundo vão embora. A qualquer segundo. Não é que talvez aconteça amanhã, é a qualquer instante. Qualquer coisa na sua vida pode ser tirada. Por quê? Como a gente falou antes, porque não é seu. Não pertence a você. Não era seu no primeiro lugar. Pertence a outra pessoa. Então essa outra pessoa pode ter um outro uso para aquilo. Pode achar que não é o momento agora de você ter mais aquela coisa. Então, tira. E se você não estiver situado em desapego, dor, sofrimento, lamentação. Então, o desapego é uma condição necessária de sanidade, de entender a coisa aqui é passageira. O exemplo que é dado, muito bonito, é de galhos e folhas descendo um rio. Então, quando você tem um rio descendo, você vê, às vezes, né, as folhinhas, os galhos descendo junto, e eles ficam juntos um tempo. E depois a correnteza, um leva um para um lugar, outro vai para o outro para numa pedra. Nós somos assim. Nós estamos aqui agora, nesse auditório reunidos, mas o rio do tempo logo vai nos dispersar. Talvez, muito provavelmente, nunca mais virei alguns de vocês. Nunca mais. Talvez veja muito, não sei. Então, temos que trabalhar com essa realidade. Isso faz parte do conhecimento maduro, você entender que as coisas são temporárias. O budismo trabalha muito isso, é pena que a nossa companheira não veio hoje para falar sobre esse tema, mas o budismo trabalha muito com esse tema da temporalidade, você entender que as coisas não são eternas aqui no mundo material. Tem uma coisa que é eterna. Essa coisa que é eterna está aqui dentro. É o seu verdadeiro eu. Deus é eterno. E certos valores são eternos. O amor é eterno. Mas as coisas externas, essas coisas superficiais, os contatos, tudo isso pode mudar a qualquer segundo. Atitudes que compõem a definição de Deus de conhecimento. Primeiro, firmeza. Olha que interessante, conhecimento definido como firmeza. O que será que é essa firmeza? Firmeza, no sentido de você entender que a vida tem objetivos e que não vai ser fácil. As coisas realmente importantes para você conquistar nessa vida não vão ser fáceis de você conquistar.
Nós estamos aqui nos purificando, vencendo condicionamentos, vencendo os nossos podres, como é dito na nossa cultura moderna. Nós temos que vencer essas coisas, e isso é difícil. Todo mundo sabe aqui como é difícil vencer um hábito ruim, mas é tão importante. Então, para isso, firmeza. Sem essa firmeza, você não consegue progredir rumo a esse conhecimento. Segundo ponto, a ausência do falso ego. Deixa eu explicar, isso aqui é um termo que a gente encontra na cultura védica e traduzimos como falso ego. No movimento Hare Krishna ficou a frase falso ego, e outros caminhos também usam esse termo. Falso ego é o seguinte, a ideia é simples. Ego é a palavra grega para eu, né? Então você tem o eu, sou eu, e a ideia é que você tem um conceito errado de quem você é. Ou seja, eu tenho um conceito errôneo do meu eu. Este conceito errôneo do meu eu é o conceito que não condiz com a verdade completa sobre quem eu sou. Chamamos isso de falso ego, falso eu. Basicamente, o falso eu é o seu conceito material de quem você é. Então, se eu estou aqui agora e acho que eu sou um homem brasileiro, tantos anos de idade, é verdade? É. Mas e daqui a 100 anos, é verdade? Não. E 100 anos atrás era verdade? Não. Então, não é uma verdade completa. É um falso, é uma falsa concepção de quem eu realmente sou. Então, o verdadeiro eu é o eu espiritual, é o eu, filho de Deus, centelha divina. Esse é o verdadeiro eu. E este eu tem uma posição, ele tem deveres, ele tem objetivos. Então, quando a gente tem a correta compreensão de quem nós somos, aí sim você pode começar a traçar o seu caminho. É impossível você traçar um caminho, é impossível você ter metas sanas se você não sabe quem você é. Não é? Imagina, você acorda um dia e você acha que você é uma princesa num castelo da Disney. Aí você vai para a escola? Não, a princesa não vai para a escola. Você vai para o trabalho? Não, imagina. Aí, cadê minha saia rosa? Né? Vai ser uma loucura. Então, o que vão fazer com você? Trancar num quartinho assim, com umas paredinhas brancas acolchoadas. Não vai dar certo. Você tem que saber quem você é para poder saber o que fazer. Então, a ideia do yoga, por isso que começou, o yoga é controlar a mente, é você se conhecer. Todos os caminhos de religião são autorrealização, você saber quem você realmente é no quadro maior, na eternidade. Quem você realmente é. Então, abandonar a ausência de falso ego, abandonar esse conceito do falso eu, é um passo fundamental, dificílimo, que requer práticas e determinação e firmeza e valores e um monte de coisa. É a prática da espiritualidade. Basicamente, o caminho da espiritualidade é você entender quem você é. Autorrealização. Essa é a palavra. Terceiro ponto do conhecimento, a percepção pela qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Então esse é o conceito para martelar o falso ego fora, para tirar o falso ego da sua mente. Uma coisa que você tem que entender é que esse falso ego, e eu, concepção material de quem eu sou, eu tive nascimento, eu tenho doenças, eu estou envelhecendo e eu vou morrer. Isso não é legal. Alguém aqui gostou de ficar doente? Não. Alguém aqui gosta de envelhecer? Não, a gente pode falar que é bonita, é legal, a sabedoria, tudo bem. Mas no fundo, a gente começa a olhar e, né?
as coisas começam a ficar fora do lugar. É um pouco chato, né? Coluna, já não é a mesma coisa, o joelho, o olho, não é... É chato, é chato. Então, entender que essas coisas são chatas, e tem uma coisa mais chata ainda, que é morrer. Esse é chato mesmo, né? Esse ninguém quer. Morrer. Então, o conceito da espiritualidade é, peraí, para com essa fantasia aí que você está vivendo e tente se situar na realidade. Você está numa máquina material sujeita a tantos defeitos, sujeita a envelhecer, ficar doente, e essa máquina tem um prazo de expiração. Você vai ser expulso da sua vida. Você está construindo essa vida tão linda, uma carreira, uma casa, uma família, tantas essas coisas tão lindas, e você vai ser expulso pela morte. Então, quem é você? O que você realmente está fazendo? O que realmente é a coisa mais importante que você deve fazer nesta vida? Então, isso é conhecimento. O quarto item pode ser mal compreendido, mas eu vou explicar. Estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Isso não significa de forma alguma não ter família. Isto não significa não cultivar um lar bonito. Isto não significa não ter amor. Enredamento não é sinônimo de amor. É diferente. Amor significa dar, cuidar, pensar no bem-estar. Isso aqui é amor. Amor é quando eu penso no bem-estar do objeto do meu amor. Somente no bem-estar do objeto do meu amor. Onde eu não considero o que é bom para mim e o que não é. Isso é verdadeiro amor. Quando há uma troca, não é amor. É um comércio. Comércio de emoções. Eu faço isso para você, agora eu espero que você faça isso para mim. Infelizmente, como nós não somos ainda almas puras, trabalhamos nessa plataforma de amor, já agora entre aspas. Ah, eu gosto muito de você, você é linda, maravilhosa e tal, vamos casar. Agora, acontece isso aqui, acabou o casamento. Ah, você não fez tal coisa, eu fico fazendo tal coisa, você não faz para mim, acabou. Não é assim? Os pais brigam com o filho, porque queria que o filho fosse advogado, médico. Ah, não é? Então, pô, tá ruim, não sei o quê. O médico virou Harry, o filho virou Harry. Os homossexuais, virou homossexual, esquece, não tem mais filho. Não é? É horrível. É horrível, mas é assim. Marido e mulher são regras estritas, é um contrato. É um contrato. Então não é verdadeiramente amor. Então esse enredamento é essa coisa negativa em relação a esposa, lar e filhos. Essa coisa meio pegajosa em relação a esposa, lar e filhos. Essa coisa de você ficar depositando uma necessidade emocional, querendo tirar de sua esposa, lar e filhos alguma satisfação, alguma coisa para lhe completar. E não deve ser a ideia, você deve dar, cuidar e proteger deles. Um grande mestre na nossa linha, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou, esta aqui agora não é minha casa, meu senhor, é a sua casa. Esta não é minha família, é sua família. Estes não são meus filhos, eles são seus filhos. E eu vou cuidar deles para o Senhor. Então essa é a ideia correta. O quinto ponto, uma atitude muito importante. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Isso é essencial, isso é um ponto-chave da espiritualidade, ponto-chave de todas as tradições, um grande ponto universal. Você tem que ter uma certa frieza, digamos assim, porque a coisa aqui é feia.
a coisa aqui não é fácil não. Cada dia, cada momento, parece que tem alguém querendo lhe fazer algum mal. Às vezes é seu próprio corpo que fica lá mandando, tá fora do lugar, aqui está doendo. Estou sabendo. Não, mas eu vou te falar que eu sei que está fora do lugar. Você fica aquela dorzinha. É difícil. E as pessoas? Quantos dias que a gente consegue passar um dia inteiro que alguém não faz alguma coisa que nos incomoda? Difícil, né? Que alguém não dirige aquela palavra dura, que nos agrediu, nos feriu propositalmente. É difícil, né? Às vezes, um dia passa, mas uma semana inteira, eu não me lembro. Não sei se eu sou uma pessoa desafortunada. Eu não me lembro de uma semana inteira que alguém não falou alguma coisa de algum jeito que... Poxa. E assim. E quando não são pessoas, frio, calor, fome, sede, necessidades mis que você tem emocional. Então, temos que ter essa frieza, um pouco de centramento, de passar por isso tudo sem nos perturbar, entendendo que tudo isso que está acontecendo foi feito sob medida para mim, pelo meu melhor amigo. Deus fez tudo isso para mim, para que eu possa me aperfeiçoar em conhecimento e autorrealização. Então, quando acontece qualquer coisa ruim na sua vida, você pensa, que bom, agora eu posso ver o que eu precisava aprender. É uma oportunidade de eu me tornar uma pessoa melhor. A pessoa te agrediu? Ótimo. Vou praticar tolerância, vou praticar amor, paciência, maravilha, humildade. Que grande oportunidade ser agredido. Maravilha. Que bom. Uma dor chata que não vai embora. Que bom. Posso lembrar que eu não sou este corpo. Esse conceito que eu tenho, esse falso ego, isso aqui não sou eu não. Eu não quero ser essa coisa aqui dolorida não. Que bom. Tá? Sexta atitude, aceitar a importância da autorrealização. Agora a coisa começa a ficar bem clara. Uma atitude essencial para obter conhecimento, uma atitude em conhecimento. Aceitar a importância da autorrealização. Por isso que eu falei que eu acho esse encontro muito bonito, vocês são pessoas muito especiais, porque é quase que certo que todos vocês aqui aceitam a importância da autorrealização. Senão vocês não estavam no Almaval, estavam no Carnaval. Mas vocês entenderam que a autorrealização é importante. Então vocês vieram aqui, isso é muito especial. Isso lhes torna pessoas muito especiais. E por último, agora 8 práticas daquela lista de 20 itens definidos como conhecimento. Primeiro, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno. Como uma atitude é você entender a importância da autorrealização, entendendo a importância da autorrealização, o que você tem que fazer? Procurar alguém para lhe ensinar, não é mesmo? Se eu entendo a importância de usar um computador, eu trato de aprender a usar um computador procurando alguém que já saiba usar um computador. Se eu entendo a importância de uma boa alimentação, natural, vegetariana, é claro, eu procuro alguém que entende de alimentação natural, que já está fazendo. Senão eu posso até me causar mais sofrimento e dor. E se eu entendo a importância da autorrealização, eu preciso procurar um mestre espiritual. Uma pessoa. Mestre espiritual, a palavra guru, já ouviu muito essa palavra, né? Guru. A palavra guru, em sânscrito, nada mais significa do que professor. É a palavra professor.
Não tem outra palavra professor. E aí uma palavra guru. Não, guru é um professor. Só que ficou no Ocidente a ideia que guru é um professor de assuntos espirituais, que também é utilizado, mas guru é professor. Então entenda que o guru, o professor, o mestre espiritual, na verdade a palavra em sânscrito era professor de assuntos metafísicos, espiritualidade. Então precisamos procurar um professor. Cada um tem que achar o seu caminho, onde se encontra, e procurar um professor para ir do ponto onde você está agora para o próximo nível. Segundo item, limpeza. Olha que interessante, né? Esse é um conceito para... Limpeza? O que conhecimento tem a ver com limpeza? Mas é interessante esse ponto, esse é um dos pontos muito interessantes que nós encontramos na cultura védica. Esse conceito que é a limpeza externa da mente e do coração são fundamentais para a abertura da sua consciência, fundamentais para tranquilizar, para limpar literalmente a sujeira que está bloqueando a sua capacidade de evoluir. Isso também é um ponto universal. Muitas igrejas e templos e práticas no mundo inteiro entendemos, eles têm esse conceito da limpeza. E no yoga isso é um ponto-chave, é um dos pontos iniciais e principais do caminho da espiritualidade do yoga. Limpeza, cultivo da limpeza no seu lar, nos seus hábitos alimentares, na forma como você vai lidar com as pessoas, suas vestes, e depois você vai trabalhando de fora para dentro, limpando cada vez mais até que o seu coração esteja perfeitamente limpo em pureza divina. Terceiro item, terceira prática, autocontrole. Aí volta ao tema do yoga, autocontrole como uma prática. Autocontrole não é fácil. Autocontrole é o nosso vigiar e orai na Bíblia. Autocontrole significa que você tem que ficar 24 horas por dia atento ao que você está pensando, desejando, falando e fazendo. Isso é autocontrole. Você tem que estar lá, se chegou um desejo, que desejo é mais difícil de controlar. Desejo estranho brotou no seu coração, ele vai para sua mente pensar sobre ele. Se você tiver um bom autocontrole, você já fala, opa, o que é isso? Na mente, você não vai dedicar tempo a esse assunto. Pode esquecer. Manda o desejo de volta. Esquece. Autocontrole. Se não conseguiu controlar na mente, a mente está lá, o desejo tomou conta, né? Pelo menos não deixe a mente colocar em prática os planos daquele desejo desagradável. Isso é autocontrole. Não vou fazer. Até quero, mas eu sei que não é legal. Eu sei que eu vou estar ferindo. Eu sei que eu vou estar causando mal. Eu sei que eu vou estar me degradando. Então não vou fazer. Apesar de eu não ter conseguido controlar minha mente, não controlei o desejo ruim, mas pelo menos eu não vou fazer. Então isso é autocontrole. Constante, necessária prática para o resto da sua vida. Isso é necessário para você evoluir como pessoa. Você não pode evoluir como pessoa se você não tem controle. Se você não se policia, se você não tenta se educar, você não pode evoluir. Quarto ponto, renúncia aos objetos do gozo dos sentidos. Isso também é uma terminologia nossa que significa uma coisa muito simples. Não desperdice tempo buscando prazer externo. Não desperdice tempo se ocupando com coisinhas divertidas dos seus sentidos, que tem a ver com o seu corpo e não com a sua alma. É a diferença entre carnaval e almaval. Por isso que para vocês eu não preciso explicar isso muito, né? Em termos assim de divertimento imediato, o que é melhor? Ficar sentado ouvindo um cara falando sem parar de yoga, de filosofia, o que é mais divertido isso?
ou está lá pulando, menina linda, enchendo a cara, imediatamente talvez outra coisa seja mais divertida. Mas não vai ter um resultado legal a longo prazo. O resultado do Almaval é muito melhor. Então, você renunciar um prazer imediato, um prazer do corpo externo, para buscar um prazer muito superior de dentro, do seu contato com Deus. Então, isso é conhecimento. Quinto item, agora já ficando bem espiritual mesmo. Devoção constante e imaculada a Deus. Pronto, direto. Porque se você não tem devoção a Deus, se você não entende a causa suprema dessa existência, se você não está trabalhando o seu contato com esse supremo ser, fonte de tudo, seu pai, seu melhor amigo, que conhecimento que você tem? Ele te deu tudo que você tem. Ele está querendo te dar muito mais. E você não fala com ele, você não tem relacionamento com ele? Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento puro. Sexto item, aspirar a viver num lugar solitário. O pastor falou sobre isso também. A ideia disso é que, como em geral, como no Brasil agora, o Brasil todo está em carnaval, não é isso? Todo mundo pulando. Se você for ver no Brasil, quantas pessoas estão no Almaval e quantas estão no carnaval? Então, os dois itens, 6 e 7, aspirar a viver num lugar solitário e afastar-se da massa geral de pessoas, é essa questão que o espiritualista, a pessoa verdadeiramente interessada em se aperfeiçoar, ela tem que ser um pouco seletiva na escolha dos lugares para onde ela vai, na escolha das pessoas com quem ela se associa. Ela tem que ter um pouquinho de bom senso nesse sentido. Eu não posso querer cultivar esses valores, práticas e atitudes e me meter no meio de um monte de pessoas que estão com valores, atitudes e práticas contrárias à minha. Isso não vai ser muito útil, não vai ser legal para mim e eu provavelmente vou ser um chato para eles também, não vai ser legal para eles. Então não é uma coisa muito boa de fazermos. Então você tem que ter um resguardo, você tem que se preservar para poder cultivar o seu contato interno, o seu misticismo com Deus. Último ponto de prática, empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Olha que interessante, Deus mencionou na mesma lista de 20 itens, ele mencionou devoção imaculada a mim e empreender uma busca filosófica à verdade absoluta. Muito interessante isso. Duas coisas, devoção a Deus e uma compreensão filosófica da verdade absoluta. Para quem não conhece, o termo verdade absoluta é um termo filosófico, que significa aquela verdade maior, total, da qual você pode então compreender todas as coisas na realidade, física e metafísica. É o conhecimento absoluto e completo. As duas coisas são necessárias. De novo, aí vai entrar a sua busca pelo mestre espiritual. Que o mestre espiritual genuíno, ele vai lhe ensinar a filosofia, o conhecimento da realidade, como também a devoção e amor a Deus. Bom, aí o segundo ponto, poder do exemplo. Tem um verso muito interessante no Bhagavad Gita que diz: qualquer ação executada por uma pessoa importante é copiada por pessoas comuns, e o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ela estabelecer através de seus exemplos. Então, esse é um dos versos do Bhagavad Gita 3:21. É interessante isso, é um óbvio, é uma coisa que a gente já sabe, é um item de psicologia, de sociologia conhecido. Agora, eu quero dizer mais um pouco. Aqui era uma conversa, o Bhagavad Gita é uma conversa de Krishna com Arjuna. Arjuna era, de fato, um dos grandes príncipes do império. Ele era uma pessoa muito importante no sentido político e sociológico, uma pessoa muito conhecida. Então, quando Krishna fala isso para Arjuna, ele está falando de uma forma prática. Olha, você é um grande líder, então o que você fizer, todo mundo vai ficar sabendo. Mas todos vocês também são pessoas importantes. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem pelo menos uma pessoa neste mundo que a considera importante. Você é, no mínimo, filho ou filha de alguém. Os seus pais lhe consideram muito importantes.
Você pode ser mãe ou pai de alguém. Os seus filhos lhe consideram importante. Você pode ter colegas no trabalho. Você pode ser um religioso, um líder religioso. Você é muito importante. Ah, não, mas eu só tenho 20 pessoas na minha igreja. Mas você é muito importante para aquelas 20 pessoas. E para os outros que não estão na sua igreja, eles estão de olho em você. Você é importante, o seu exemplo. Eles estão de olho em você. Então, todos vocês são pessoas importantes. Tudo que você fizer vai afetar alguém, eu lhe garanto isso. Um colega no trabalho, alguém vai ser afetado pelas suas atitudes, valores e suas práticas. Então, o que a gente falou agora não é só para o seu bem-estar, é o seu dever, é a sua responsabilidade também perante a sociedade à sua volta. Para fechar, o tema é educando para a paz. Então, e a paz? Eu falei de conhecimento, falei de yoga, falei do exemplo, e agora eu vou falar da paz. Um outro verso muito bonito do Bhagavad Gita, ele diz: quem me conhece como o supremo objeto de todo esforço e sacrifício, o supremo controlador de tudo que existe e o amigo de todos, alcança a paz. Olha só o título, Paz com Bhakti. Bhakti é um termo que significa devoção. Não tem uma tradução exata em português, é um termo sânscrito que basicamente significa amor, devoção, serviço. Nós, do movimento Hare Krishna, praticamos Bhakti Yoga. É o contato com Deus, esse contato com Deus no sentido de servi-lo e adorá-lo. Então, tem uma solução para aqueles que estão em Bhakti, para vocês afortunados que já têm uma devoção. Aqui está uma solução, uma fórmula da paz muito simples. 3 coisinhas só para você cultivar. Que Deus é o supremo objeto de todo o seu trabalho, de todo esforço que você empenhar, tudo que você fizer, pode ter um objeto imediato, mas tem um supremo objeto, que seria agradar a Deus. Todos os seus esforços devem ter como objeto final o prazer de Deus. Por exemplo, meus irmãos aqui, eu falo por mim com certeza, nós estamos aqui empenhando algum esforço com o objetivo de compartilhar, mas no fundo, nós estamos pensando em agradar Deus com isso. Não é? Eu estou errado falando isso, pastor, né? No fundo, nosso objetivo, eu sou um servo de Deus, eu estou querendo agradar Ele, se isso aqui é o que Ele quer que eu faça, farei meu melhor. Então, no fundo, tudo que você fizer, você deve pensar, e aí? Na concepção completa, em perfeito conhecimento, o que eu estou fazendo chega em Deus? É de interesse dele? Está em harmonia com Ele ou não? Aí você vai saber onde você se situa. Segundo, que Ele é o controlador de tudo. Então eu estou empenhando esforços, eu estou agindo aqui no mundo material, mas eu não tenho controle. Eu não sei verdadeiramente o que vai acontecer no próximo instante. Eu não controlo nada. Ele controla. Eu não sei, eu não controlo nem meu corpo. Eu estou tentando controlar, mas a qualquer instante ele puxa a tomadinha. Eu posso cair morto aqui. Perder a consciência. Né? Vítimas de infarte, de aneurismos. Num instante, você está andando, bum, você cai. Então nós não temos controle, não sabemos o que vai acontecer, mas Ele é o controlador. Mas aí fica assustadora a coisa. Até agora eu falei, tudo que é feito para Ele, e Ele é o controlador de tudo. Você fala, o que é isso? E eu não tenho nada a ver com isso? Como é que eu vou me sair dessa? Como é que eu vou me situar nessa? Tem uma outra pessoa que controla tudo, e tudo tem que ser feito para ela, e eu? Aí entra o terceiro ponto. Mas Ele é o amigo de todos. A palavra em sânscrito é muito bonito. Su-rid. Su significa bom, rid, coração. Bom, Ele tem bom coração, de bom coração com você. Então Deus é o seu melhor amigo.
é o meu melhor amigo, é o melhor amigo de todos nós. Então essa pessoa a quem nós devemos, em último caso, servir através dos nossos esforços, essa pessoa que controla tudo, é o nosso melhor amigo. Então, com esta concepção, atinge-se a paz. Mas, quem não tem bhakti, quem não tem devoção, também tem uma saída no caminho do yoga. Aí eu vou ler esses versos do Yoga Sutra, versos 1:33 a 39. Para quem não tem devoção a Deus, para quem não tem ainda essa facilidade, há maneiras de você atingir a paz também. Então, no Yoga Sutra encontramos: desenvolve-se clareza e paz mental ao cultivar amizade com pessoas felizes, misericórdia com as pessoas infelizes, prazer na piedade e negligência da impiedade. Lindo sutra, né? Lindo. Quer dizer, mesmo Deus é tão bondoso, e Ele entende que isso aqui é uma escola, Ele entende que nós estamos aqui justamente trabalhando o nosso relacionamento com Ele. É para isso que serve o mundo material, para você trabalhar as suas dificuldades de relacionamento com Deus. Entramos aqui no mundo material rebeldes. Não quero saber de Deus, não tem nada a ver com Ele. Eu não preciso dele, eu sou independente, Ele não existe. Então entramos no mundo material assim, quero saber de mim. Daí até você chegar ao ponto de pureza espiritual, de amor a Deus, é um longo caminho. Então Deus muito bondosamente fala: olha, tudo bem, para você ter paz aqui no mundo material, você nem precisa já estar na plataforma de devoção a mim. Você pode ter devoção seguindo essas diretrizes. Aí ele fala: além disso, você pode ter paz através de processos mecânicos, como a controla da respiração. Controlando a respiração, você também pode ter paz. Você já não conhece? Quando alguém está agitado, o que você fala? Respira fundo, não é? A gente já sabe disso. Respira fundo, você vai ficar mais calmo. Ou, mantendo a mente fixa quando surgem atividades sensoriais. Isso é yoga. Quando surge aquele desejo por se ocupar externamente, se ocupar naquilo que a gente falou que era o gozo dos sentidos, a mente segura a onda e fala: eu não vou entrar nessa. Tem um verso muito lindo no Bhagavad Gita que diz: o sábio não se interessa pelos prazeres que têm um início e um fim. Interessante, né? O sábio, ele não quer saber de um prazer que começa e acaba. Ele quer saber dessa coisa eterna. Ele quer o conhecimento e prazer eterno. Ou quando essas atividades são iluminadas e sem tristeza, ou seja, quando você age mesmo sem devoção, mas que você se comporte de uma forma iluminada, ou seja, fazendo o bem, não causando mal. Se você tiver essa prática de cultivar essa atitude, você também vai atingir a paz. Ou quando a mente se fixa em objetos livres de paixão, ou seja, quando você, por exemplo, quem já foi e viu aquele oceano bonito, não dá aquela calma? Aquele rio passando, aí você fica mais calmo, porque a sua mente se fixou num objeto tranquilo, pacífico, aí você fica mais calmo. Agora, você assiste uma luta, um filme de ação, você não fica em paz. Um trânsito, escritório correndo, não tem paz. Aí um detalhe interessante do Yoga Sutra: ou quando a mente se fixa em conhecimento obtido do sono ou do sonho. 2000 anos atrás, antes de Jung, Patanjali estava falando sobre a importância de você lidar com o seu emocional ao prestar atenção ao sonho ou sono. E por último, ou através da meditação escolhida. O yoga tem esse conceito bem ecumênico, bem universal. Quer dizer, tem esses caminhos, tem, em último caso, o ideal é a devoção, mas tem essas outras técnicas todas de você obter uma vida boa, obter paz. E o último é através de um tipo de meditação que você escolher.
Não que você possa escolher qualquer tipo de meditação. Ah, vou ficar vendo futebol. Não. Mas dentro das meditações reais e verdadeiras, obtidas no verdadeiro mestre espiritual, você pode obter paz também. Então, para encerrar, só para enfatizar, para ver se a gente consegue levar alguma coisa disso. A paz, o conceito explicado nesses dois livros, tanto a paz com devoção como a paz sem devoção, é que a paz começa com você. Não só isso, ela começa dentro de você. Esse conceito eu acho muito importante. A paz começa com você, dentro de você. Tem valores, atitudes e práticas que você precisa trazer para a sua vida para encontrar a paz, que vai começar aqui. Você não vai praticar a paz, não adianta você desejar paz, botar adesivo no carro paz, se você não está cultivando a paz, é inútil. Você tem que cultivar a paz aqui primeiro, de dentro para fora. Como? Buscando o conhecimento pessoal, buscando a sabedoria universal, buscando a espiritualidade e aperfeiçoando seus valores e atitudes em harmonia com o conhecimento e a paz. E depois que você trabalhou e continua se trabalhando, e você vai se trabalhar o resto da vida, depois que você trabalhou a paz de dentro, aí sim você se torna um agente para irradiar a paz, irradiar o conhecimento, irradiar a espiritualidade, irradiar um meio de viver sano, completo, integral. Então, como é que você vai irradiar essa paz? Entendendo que seu exemplo é importante, entendendo que a cada momento provavelmente tem alguém lhe observando. Ah, eu estava na rua, indo no banco, um monte de gente lá te olhando. Ah, eu estava fazendo compras e ninguém que eu conhecia estava lá, mas tinha um monte de pessoas lá. Então, se você, numa fila, se comporta de forma digna, espiritual, em conhecimento, em paz, você vai afetar as outras pessoas. Quando a gente viaja, vai para outros países, a gente sente muito isso, que são culturas diferentes, tem lugares onde tem uma cultura de cordialidade, de agir de forma correta, muito forte, e você vê que todo mundo está nessa, e você imediatamente entra. Você já começa... Eu morei em Londres uns anos, e lá é engraçado, o inglês é muito legal nisso, ele é muito corretinho, ele é muito cordial. E lá, quando alguém pisa em você, quando a gente pisa em alguém lá, eles pedem desculpas. E eu aprendi isso e nunca mais parei. Quando a pessoa pisa em mim, bate em mim e fala desculpa. Parece estranho, não, mas pisou... Ah, desculpe, meu pé estava embaixo do seu. Não te machucou não, né? Mas a gente entra, você vai aprendendo, eles têm os hábitos, você se assimila. Então, o seu exemplo é importante. Nossa, como é importante você dar esse exemplo de comportamento centrado, em harmonia com Deus, conhecimento verdadeiro, paz, você vai afetar todo mundo. Você vai realmente mudar, você pode ser um agente para mudar o mundo. Não acha, mas eu sou ninguém. Eu sou nada. Não, você não é. Tenho certeza que você não é. Tenha certeza que você não é. Então, o seu exemplo será multiplicado. Aperfeiçoe seus hábitos em conhecimento. Pratique essas coisas que foram anunciadas e outras tantas. Limpeza, renúncia, devoção, busca filosófica da verdade. Cultive, pratique isso. Isso são coisas que você vai praticar que vão ser vistas externamente. Os valores e atitudes, as pessoas talvez não consigam ver de cara, mas essas coisas vão ser vistas e vão inspirar as pessoas. Por último, cultive ações da cultura da paz, a consciência plena de Deus, a amizade com pessoas do bem, a misericórdia, a meditação. Cultive essas coisas, busque se aperfeiçoar nessas práticas, que você vai ser um agente da paz de Deus. Bom, encerrando, quem quiser se aprofundar nesses temas, eu sugiro 2 livros muito interessantes. Um deles é o Bhagavad Gita, como ele é, publicado pela Bhaktivedanta Book Trust, da BBT, do Movimento Hare Krishna, escrito por Sua Divina Graça Swami Prabhupada. E o Yoga Sutra,
que eu recentemente publiquei uma versão do Yoga Sutra. Inclusive amanhã, se eu puder fazer amanhã às 19 horas, no Museu de Artes Assis Chateaubriand, teremos um coquetel sem álcool, às 19 horas de lançamento do Yoga Sutra. Então eu convido todos, espero que vocês possam aparecer lá. E por último, esse aqui é o site da organização do Movimento Hare Krishna, que eu sou responsável no Centro-Oeste brasileiro. Quem quiser entrar em contato comigo ou quiser se aprofundar nesses assuntos, pode anotar aí o site, pode me procurar através desse site. Então, eu gostaria de agradecer seu tempo e paciência. Muito obrigado. Hare Krishna.